Fala galera, hoje eu quero falar um pouco do ilustre Antônio Miranda. Antônio Miranda é um ateuzinho que tá com um canal no YouTube. Ele acha que tá bombando no YouTube. Seus fãs comentam falando que, nossa, não tem nenhum cristão nos comentários pra te refutar, você tá bombando. Mas o cara alcança, sei lá, 200 curtidas a cada vídeo, entendeu? Eu vou fazer esse vídeo contra ele porque, enfim, o meu canal também é pequeno, né? E nada mais justo eu começar humilde e pequeno batendo nos pequenos. Enfim, apesar dele estar com um canal no YouTube causando um pequeno reboliço, ele não é um grande ateu, tá? Ele claramente não é estudante de filosofia. Ele, mesmo sendo ateu e falando de ciência, ele claramente não entende nada de epistemologia, de método científico, de fenomenologia e etc. Ele é mais do mesmo, entendeu? Ele é como qualquer adolescentezinho de 15 anos que é ateu revoltadinho. Eu vou falar de 2 vídeos dele, tá? O primeiro, que é o mais fácil de refutar. E, tipo assim, ele acha... Cara, é engraçado, olha só. Rezem, tá? Peçam a Deus todo dia para vocês terem um ego do tamanho do ego do Antônio Miranda. Porque se vocês terem o ego que ele tem, vocês nunca vão ter depressão, vocês nunca vão passar por tristeza. Porque olha o título do vídeo do cara: refutando as 5 vias de Tomás de Aquino. Ateu refuta o argumento ontológico e cosmológico. Imagina argumentos, imagina debates, tá? Que são, né, que ocorrem, sei lá, há mais de 1000 anos, entre grandes teólogos, entre grandes nomes da epistemologia, debates insolucionáveis, e aparece um cara aí de 30 anos de idade, que claramente nunca leu mais de 2 livros na vida, dizendo que refutou Tomás de Aquino, refutou Santo Anselmo, refutou Leibniz, refutou Alvin Plantinga e etc. Refutou Kurt Gödel e o Teorema da Incompletude. Eu quero ver. Tenta aí, Antônio Miranda. Refuta o Teorema da Incompletude de Kurt Gödel. Quero ver. Eu vou degustar o seu vídeo refutando o Teorema da Incompletude. Enfim, o primeiro vídeo: ateu refuta o argumento ontológico e cosmológico. Aí ele começa, né? Ele fala, né, os pontos do argumento ontológico, que é: imagine um ser de máxima potência. Imagine que um ser de máxima potência possa existir em um mundo possível. Se esse ser de máxima potência pode existir em um mundo possível, então ele existe. Se ele existe em um mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis. Se ele existe em todos os mundos possíveis, ele existe no nosso mundo. Ele falou do argumento, mas acho que ele nem entendeu bem o argumento, e eu vou falar da linguagem mais leiga para uma mais complexa. Imagina o Flash, o Barry Allen, tá? O nosso querido velocista escarlate. Imagina o nosso velocista escarlate, né? Então, por exemplo, né, imagine aí as teorias, né, quânticas, etc., a teoria dos multiversos e tudo mais. Então, vamos lá. Apesar da nossa ciência não ter provado, né, o multiverso, a gente pode hipostasiar a possibilidade do multiverso, tá? Então vamos lá, vamos colocar o multiverso em hipótese. Supondo que o multiverso exista. Agora vamos imaginar se há a possibilidade de alguns desses universos, que são infinitos multiversos, então vamos imaginar a possibilidade de, em infinitos multiversos, existir um ser humano, né, ou não um ser humano, né, mas seria uma entidade que é capaz de viajar acima da velocidade da luz. Pum! Temos o Barry Allen. Agora vamos imaginar que esta entidade que se viaja além da velocidade da luz, que ela pode romper o tempo e espaço e abrir uma brecha interdimensional e aparecer em outros universos. Então, se eu posso imaginar numa quantidade infinita de universos, um universo em que um velocista pode abrir a brecha para o multiverso, então esse velocista, ele existe em todos os universos possíveis, inclusive no nosso, porque no próximo segundo desse vídeo
Não, infelizmente não aconteceu. Poderia abrir uma brecha, ele apareceria aqui dizendo que é da Terra 8052. Entendeu? Então sim, tipo, né? No momento que um método científico não pode negar, ele é limitado, ele não tem falseabilidade para, ele pode não conseguir provar o multiverso, mas ele não tem falseabilidade para negar o multiverso. Então, se ele não pode negar o multiverso, é uma hipótese que a gente deva levar em consideração em investigações filosóficas. Então, no momento que o método científico não pode negar o multiverso, e ele também não pode negar uma entidade, né, dotada de razão viajando além da velocidade da luz em um desses infinitos universos possíveis, então eu posso dizer que nesse universo existe uma entidade com razão e que viaja além da velocidade da luz. Certo? Porque essa entidade em qualquer universo, se ela transcende o limite do próprio universo, ela na verdade existe em todos os universos. Quando a gente pensa em Deus, a questão é muito mais ou menos parecida, né? Mas o argumento, né, é o seguinte, olha, se em pelo menos um desses universos existir uma entidade que transcenda o tempo e o espaço, e uma vez que o universo, né, ele per si, a descrição de universo é algo que é limitado ao tempo e espaço, então se em um universo existe uma entidade que transcende o tempo e espaço, então significa que automaticamente ela transcende todos os universos. Então, se em uma desses universos é possível que essa entidade exista, então ela existe nesse universo. E a gente pode dizer que há a possibilidade dela existir em algum multiverso, em algum universo, porque a teoria do multiverso seria de que os multiversos são infinitos. Então, no momento em que as possibilidades são infinitas, a gente pode considerar que mesmo a chance de 0.0000000000000000000 e cacetada de 0,1, essa chance infinitesimal, numa infinidade de possibilidades, ela existe. Logo, esta entidade existe nesse universo. Essa é mais ou menos o argumento ontológico. Qual que é a sacada do genial Antônio Miranda? Um fenômeno. Menino inteligente. Ele vai dizer o seguinte, esse argumento ele é refutado na primeira premissa. Aí ele vai dizer o seguinte, esse argumento é refutado na primeira, saquem só como ele é genial. A primeira premissa é, você consegue conceber, você consegue imaginar um ser supremo? E aí ele vai dizer o seguinte, essa premissa é falsa. Nós não podemos imaginar um ser supremo, porque a razão humana é limitada. Se a razão humana é limitada e não pode hipostasiar, não pode imaginar, não pode conceber um ser supremo, então a premissa ela é... Então todo o argumento é refutado na primeira frase. Quando alguém te perguntar se você pode conceber um ser supremo, você vai responder que não, porque sua razão é limitada e fim do argumento. Antônio Miranda, como eu posso dizer isso pra você, sem ser deselegante, mas já sendo? Eu acho que você só tem um dígito de QI. Porque, vamos lá, primeiro, a percepção de que a razão humana é limitada é justamente o que durante toda a história da filosofia e da epistemologia, etc., vai justificar a crença na metafísica, vai justificar a falibilidade da ciência, vai justificar a falibilidade do ateísmo. Vamos lá, primeiro, quando você diz que um ser supremo, então, não pode existir porque a razão humana não pode o conceber, você está dizendo que a realidade fora da mente, ou seja, o objeto em si, fora da mente humana, fora, né, dos fenômenos, né, os dados pela cognição do sujeito, ele só existe dependendo da cognição, né, e da experiência sensível do sujeito. Ou seja, se eu sou cego, eu não enxergo esse rádio. Se eu sou cego e por ser cego eu não posso conceber esse rádio, então esse rádio não existe. Entendeu? Você está reduzindo a existência do objeto em si, fora da mente humana,
derivando essa impossibilidade da falibilidade da possibilidade do conhecimento humano. Isso é de uma tamanha idiotice. Entendeu? Você não pode falar que por você ser incapaz de racionalizar ou alcançar alguma coisa, logo essa coisa não existe. Você fala aí tanto de ciência, que você é ateu e etc. Estude os próprios autores do método científico. Estude Karl Popper. O que Karl Popper fala sobre falseabilidade? Karl Popper, sobre falseabilidade, ele vai dizer o seguinte: não é porque alguma coisa é infalciável que ela deva ser dada como inexistente. Quando alguma coisa é infalciável, quando existe infalciabilidade, não significa que a coisa é falsa. Significa que a coisa não pode ser provada pela ciência como verdadeira ou falsa. A ciência não pode afirmar, como não pode negar. A infalcibilidade de um objeto, de um ente, de um ser, ela não trata da inexistência do objeto. Ela trata muito mais da limitação do próprio método. Quando a gente diz que alguma coisa é infalciável, a gente está dizendo simplesmente que o método, ele é, ou ele pelo menos é no momento, incapaz de conseguir tomar essa coisa em experimentação laboratorial. Ou seja, a gente não pode descartar a possibilidade de uma hipótese hoje, porque ela não pode ser provada laboratorialmente. Porque daqui a 20 anos, quando nós tivermos novas ferramentas científicas, né, quando a ciência for muito maior, talvez essa coisa passe a ter falsibilidade. Aí talvez nós vamos poder negar, né, ou afirmar. Então, a razão humana é limitada, assim como o método científico é limitado. Então você falar que alguma coisa não existe porque a razão humana é limitada é análogo a você dizer que algo não existe porque o método científico é limitado. Pois veja bem, por exemplo, antigamente, antes da existência do acelerador de partículas, né, que permitia um estudo subatômico muito maior, que nos permitiu teorizar sobre os quarks, quark up, quark down e etc. Né, toda essa estrutura, né, menor do que o núcleo com, né, o próton, o átomo e o nêutron. Né, pesquisas que elas só começaram a se concretizar, né, de forma a ter falseabilidade com o acelerador de partículas. Você está dizendo então que há 500 anos atrás, qualquer pessoa que fosse possível, que pudesse teorizar sobre partículas infinitesimais que não eram visíveis, no momento em que a ciência não tinha instrumento para falseabilizar essa partícula, logo essas partículas não existiam. Elas passaram a existir só quando a ciência pôde as tomar por falseabilidade. Pelo amor de Deus, né, Antônio Miranda? Por favor, sinceramente, o seu vídeo é patético. É patético, entendeu? Eu prometi, de coração, eu tinha que ter orado antes desse vídeo, porque eu prometi que eu ia tentar fazer um canal, né, sem tentar ser muito grosseiro, sem tentar ser deselegante, mas não dá, não dá. É muito difícil a gente não ser deselegante com um ateuzinho pseudo-intelectual que não estuda uma vírgula de filosofia, não estuda uma vírgula de método científico. O cara não sabe o que é falsibilidade, o cara não sabe o que é método dedutivo, não sabe o que é método hipotético dedutivo, né? Provavelmente não leu Críticas da Razão Pura e Prática de Kant, provavelmente não leu Tratados da Natureza Humana de Hume, ele provavelmente não leu Descartes, ele provavelmente não leu o Órgão e Metafísica de Aristóteles. Esse cara não leu absolutamente nada. Os vídeos dele são tão superficiais quanto qualquer moleque de 15 anos que é ateuzinho, que fala: eu não acredito em Deus porque eu não posso ver Deus. Eu não acredito em Deus porque existe o câncer. Antônio Miranda, por favor, baixa a bola aí. Até você falar que refutou o argumento ontológico cosmológico, falta muito feijão com arroz. Falta mais 10 anos de leitura aí pra você, entendeu? Eu poderia dizer que te falta leitura de metafísica, mas o seu problema é muito maior, o seu problema é tão grande, que você, como cientificista, te falta estudo de epistemologia e de método científico.
tá bom? Então, fique aqui a dica. Leia Tratado da Natureza Humana de Hume, que apesar de ateu, ele reconhecia a limitação da razão humana e a limitação do método científico, de forma que ele dizia, né, que a gente não pode fazer falácias como as de derivação dever ser, a gente não pode confundir o juízo daquilo que é com o juízo daquilo que deve ser, e a gente não pode simplesmente tomar por negação coisas das quais a razão humana ou a falseabilidade científica, né, contemporaneamente não pode alcançar. Vai ler aí a crítica da razão pura e prática de Kant, vai ler ciência da lógica de Hegel, vai ler lógica, né, vai ler órgão de Aristóteles, vai ler alguma coisa na vida, sei lá, pega um gibi da Turma da Mônica e lê, porque você tem tanta falta de leitura que eu acho que até um gibi da Turma da Mônica vai aumentar o seu QI em 2 dígitos, tá bom? Então, fica aí um abraço, tá? Mandem esse meu vídeo para ele, se ele quiser me responder, vai ser bom ter alguém para eu fazer debate. O pessoal do seu canal diz tanto que, olha só, os cristãos aqui sumiram, não tem nenhum cristão querendo debater com o Antônio Miranda. Isso é mentira, tá? O Antônio Miranda, ele simplesmente apaga alguns comentários dos cristãos que vão lá e refutam eles, e ele simplesmente ignora chamados para debate de cristãos que refutam ele. Então, está aqui mais um vídeo de um cristão te chamando para um debate. Se um dia você quiser debater comigo, 5 vias de Tomás de Aquino, o argumento ontológico cosmológico, tá aí. Vou encerrar o vídeo aqui e o próximo vídeo vai ser para mostrar como você errou também com as 5 vias de Tomás de Aquino, e mais uma vez com um erro tão grotesco, tão grosseiro, tão infantil quanto você cometeu nesse aqui, que demonstra que você não conhece absolutamente nada de epistemologia, gnoseologia, fenomenologia ou ontologia, tá bom? Abraço. Paz de Cristo.